Esse é o Visão da Luta. Neste vídeo vamos falar sobre Charles Oliveira do Bronx versus Ilia Topuria, luta principal do UFC 317 que acontece este fim de semana, na Semana Internacional da Luta, a qual será válida pelos títulos vagos do peso leve do UFC. Neste vídeo eu quero falar rapidamente sobre as notícias mais atuais sobre essa luta, que se resumem no Ilia Topuria falando como se já fosse o novo campeão. O ego dele tá bem alto, eu já falei em vídeos passados que isso pode derrubar ele do cavalo. Quero fazer uma análise dessa luta bem diferente do que a galera vem falando. A galera vem falando aí que o Ilia Topuria pode nocautear o Charles do Bronx, e a única saída do Charles do Bronx é fazer luta de chão com ele. O que eu discordo um pouco, eu quero falar sobre isso aqui nesse vídeo. E também eu quero trazer aqui 3 pontos que são 3 desvantagens para o Ilia Topuria que podem tornar o Charles do Bronx novamente campeão dos pesos leves. Fica até o final desse vídeo, tá bem bacana, tá? Eu quero dar a minha opinião sobre essa luta e eu quero ouvir a sua opinião no final também. Se você também gosta desse tipo de conteúdo, de luta, já deixa seu like e se inscreve no canal. Desta forma você se mantém informado sobre tudo que rola no mundo da porrada e você me ajuda a crescer e ganhar relevância aqui dentro do YouTube. Eu conto com o teu apoio. Bora pro vídeo. Hey! Então, para começar, vamos trazer aqui rapidamente as notícias envolvendo esta luta. Então, a primeira notícia aqui temos o Ilia Topuria falando demais que vai ganhar do Charles do Bronx em 2, 3 minutos. Então, é o mesmo papo do Ilia Topuria. Ele está dizendo que ele gosta de encurtar as distâncias contra os adversários dele. E como o Charles do Bronx é um cara que só anda para frente, isso vai facilitar a vida dele para o Charles do Bronx sentir a mão dele e acabar sendo nocauteado em 2, 3 minutos de luta. Então, o Ilia Topuria já dando certo como um nocaute no primeiro round. Ilia Topuria já tá falando como campeão, já tá até negando luta, falou que se ele ganhar ele não vai dar aí o direito imediato pra Arman Tsarukyan, nem pra Paddy Pimblett, pra lutarem pelo cinturão. Ele falou que não, os dois ainda tem que lutar mais, ele tem que ganhar mais pra provarem que ele tem direito a lutar comigo. Ou seja, o Ilia Topuria, que nem lutou com o Charles do Bronx ainda, já está falando como se ele fosse o campeão da categoria e tá decidindo com quem ele vai ou não vai lutar nas próximas lutas. Ele ainda vai ter que passar pelo Charles do Bronx, tá? Jorge Masvidal aqui, já fiz vídeo do Jorge Masvidal, ele tá puxando o saco do Ilia Topuria, ele falou que já treinou com o Ilia Topuria, e o Ilia Topuria é um cara muito duro, e era mais leve que ele, mesmo assim tem uma mão muito pesada, uma babação de ovo. O Ilia Topuria aqui que tá projetando ganhar 10 quilos antes da luta contra o Charles do Bronx, ou seja, na sexta-feira ele vai ter que pesar os 70 quilos para a categoria dos pesos leves, e ele tá projetando aí lutar com 80 quilos contra o Charles do Bronx. Será que vai conseguir? Não sei, ele lutava lá nos pesos penas, né? Ilia Topuria aqui que falou recentemente que antes de lutar com o Max Holloway, ele deu o direito do Max Holloway lutar pelo cinturão dos pesos penas que ele já tinha ganhado, ele já estava projetando em subir para o peso leve, que ele estava com muita dificuldade de perder os pesos para peso pena. Então ele falou que mesmo antes de lutar com o Max Holloway, ele já queria subir. E aqui por fim, aqui a última notícia do Ilia Topuria que deu uma criticada no McGregor. O McGregor se envolveu naquela polêmica lá em Ibiza, lá na casa noturna, onde o McGregor deu 2 socos num cara aleatório lá dentro da balada. E o Topuria deu uma cutucada, falou, porra, o McGregor deu 2 socos num cara comum, que não é lutador, e mesmo assim ele nem conseguiu nocautear o cara saiu andando, o cara é um herói. Então ele deu uma cutucada aqui no Conor McGregor, daquela polêmica que o Conor McGregor se envolveu, que eu já fiz vídeo sobre isso. Por fim, a última notícia mesmo é que o árbitro aqui, o Mark Goddard, foi escalado pela Comissão Atlética de Nevada para arbitrar a luta do Charles do Bronx contra Ilia Topuria. Lembrando que ele é um árbitro que muitas pessoas criticam ele por ele encerrar a luta muito cedo. Dizem que ele não espera acontecer a luta, ele encerra muito cedo, ele tem essa fama de encerrar muito cedo, e a galera já tá dizendo aí que no primeiro soco do Ilia Topuria ele já vai encerrar a luta e vai prejudicar o Charles do Bronx. Então, tá recebendo essa crítica, mas ele que foi o árbitro escalado aí para essa luta. Ele já foi escalado em 2022 para a luta do Justin Gaethje contra o Charles do Bronx, que o Charles do Bronx acabou ganhando. Então agora ele foi escalado para essa luta aí contra o Ilia Topuria. Tá, agora vamos aqui para análise da luta. Eu quero falar 3 desvantagens que Ilia Topuria tem sobre Charles do Bronx. Tá? Primeiro, antes de começar a desvantagem, eu quero falar que eu discordo da opinião da galera que Charles do Bronx tem que obrigatoriamente fazer uma luta de grappling com o Ilia Topuria, porque senão o Charles do Bronx vai ser nocauteado pelo Ilia Topuria. Eu discordo disso aí pelo fato que o Charles do Bronx não é um lutador fácil de ser nocauteado. Tá? Ele não tem queixo de vidro, como todo mundo fala. Dentro do UFC, dentro da carreira dele, ele foi nocauteado 4 vezes por grandes nomes do UFC. Tá? Ele foi nocauteado 4 vezes aqui dentro do UFC por Max Holloway, tá? Por Paul Felder, ele foi nocauteado pelo Paul Felder em 2017. Max Holloway, onde mais aqui que ele foi nocauteado, pelo Cub Sanson e por Donald Cerrone. Foram os 4 nocautes. A última vez que o Charles Bronx foi nocauteado foi em 2017.
Ou seja, tem 8 anos que o Charles Bronx não sabe o que é ser nocauteado. Então não é tão fácil nocautear o cara. Ele veio do jiu-jitsu, tá? Ele começou a carreira dele dentro do jiu-jitsu com o Jorge Patino Macaco. Mas ele migrou pra chutebox, quer dizer, o Patino Macaco já é da chutebox, né? Mas ele foi treinar striking, luta em pé na chutebox, treinou por anos lá. Em 2023 ele se formou nível preta na chutebox, tá? Depois de grande tempo. Então ele já foi muito testado, não só na luta, como dentro da academia dele. Então ele não é um cara que é tonto na luta em pé, que é fácil de derrubar. O Ilia Topuria é sim um bom lutador, não dá pra negar, eu não quero negar aqui, tá? O Ilia Topuria é sim um bom lutador, tem 28 anos de idade, é bem mais jovem que o Charles Bronx, que tem 35. A gente pode estar diante de um lutador que sim, pode ser a nova geração do MMA, que tá vindo pegar o que é dele. Talvez Charles Bronx, muita gente tá falando que já passou da idade. Faz sentido, tá? Mas também não é bem assim as coisas. É um grande lutador, é um cara com a mão pesada, é um grande nocauteador, nocauteou Max Holloway. Mas, assim, não é tão fácil assim como dizem, tá? Não é tão fácil que o Charles Bronx obrigatoriamente vai ter que fazer chão com o cara. Não, eu acho que o Charles Bronx, a carreira dele nunca foi de ser um cara chato, apesar dele ser de jiu-jitsu, nunca foi dele ser um cara chato de tentar derrubar. Ele deixa a luta rolar, ele sai na mão ali, e a hora que ele vê a melhor oportunidade, ele leva pro chão. Eu acho que não é tão fácil derrubar o Charles Bronx, e o Charles Bronx também pode nocautear o Ilia Topuria, tá? Lembrando que aqui, ó, só a título de curiosidade, Charles Bronx estava no podcast, onde ele fala das 3 primeiras lutas dele na carreira, onde ele nem sabia dar soco, e que ele é só do jiu-jitsu, e casaram luta pra ele lá, e ele entrou num GPzinho e fez 3 lutas numa noite. Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Vamos ouvir, e eu quero comentar sobre isso, e o porquê que isso tem a ver com a luta agora com o Topuria. Vamos lá. Ih, mano, eu vou colocar o Charles. Aí eu empolgadão com os moleques, falei, eu mesmo, pá. GP de 3 lutas na noite, até 77 quilos. Ó. 70 quilos eu bati, irmão. Eu não tinha nem 70. Nunca lutei. Nunca tinha lutado. Só a capa. Primeiro round, o cara foi me chutar, eu botei pra baixo. Não sabia dar um soco, irmão. Você não tava treinando? Só sabia agarrar. Ah. O cara chutou minhas pernas, eu botei pra baixo. Fui e ganhei do cara. Aí eu troquei, Viscar de Andrade. Maior do que o cara primeiro que eu tinha ganhado. Irmão, fizemos 2 rounds de pancada e eu fui nocauteei o cara. Nunca tinha dado um soco na vida. Acho que ele foi fazer uma coisa, eu devo ter fechado o olho, Deus foi lá e abençoou eu, Deus sangue. Essa a terceira luta dele, ele também foi lutar com jiu-jiteiro e acabou ganhando por nocaute no Grand Pound. Então um cara que nunca tinha lutado na vida, ele vai falar aqui, ganhou por 2 nocautes. Até o barulho do Chaves. Quando eu abri o olho assim, ele tava no chão, eu falei, eita, fui eu. Isso aqui é pra exemplificar não só as 2 primeiras lutas dele, como as 2 primeiras lutas dele, mas a carreira do Charles, ele não é esse cara de fazer uma luta chata, de querer agarrar, e eu tenho que agarrar o cara de qualquer forma na vida pra conseguir ganhar essa luta. Não. Quando ele não sabia dar porrada, quando ele só era do jiu-jitsu, ele foi lá e saiu na mão e nocauteou o cara. Ele é um cara que vai deixar acontecer. E nas lutas dele é assim. Não é que ele é um cara burro, que não tem que ir de luta. Ele tem que ir de luta. Mas ele tem uma grande experiência na luta em pé. Apesar da especialidade dele ser jiu-jitsu. Então, da mesma forma que ele pode nocautear o Ilia Topuria, cara, e esse negócio que o Ilia Topuria falou que é uma vantagem pro Charles, eu acho que é uma vantagem pra ele. Essa história de dizer, o Charles anda pra frente e eu gosto de encurtar. Talvez o Ilia Topuria encurtando é chance pro Charles levar pro chão. O Ilia Topuria gosta de jogar na curta distância. E isso pode ser uma vantagem pro Charles do Bronx. Tá? Isso pode ser uma vantagem pro Charles do Bronx. Vamos falar aqui das 3 desvantagens, então. Então isso já, só pra tirar, eu falei essa questão só pra tirar um pouco dessa narrativa, porque a narrativa é, aonde você for, qualquer canal de luta que você for ver, a narrativa é, o Charles do Bronx precisa ganhar, levar pro chão e não pode trocar porrada com o Topuria, porque o Charles do Bronx não tem porrada pra Topuria. Não é bem assim, tá? Não é bem assim, tá? O Charles do Bronx tem porrada pro Topuria, sim. E esse negócio do Topuria ter que encurtar a distância pode ser uma vantagem pro Charles, porque pode abrir brecha pro chão e até pro Charles do Bronx nocautear o cara. E outra, o Charles do Bronx não anda só pra frente pro andar burramente. Ele tem um QI de luta. Ele anda pra frente e mantém a distância, com o jogo de perna. Ele chuta, ele encurrala os adversários dele. Então, não é bem assim igual estão falando, na minha opinião, tá? Só pra também deixar outra dentro aqui, a minha opinião é de um fã enviesado. Eu torço pro Charles do Bronx, tá? Então eu sou um fã enviesado, não sou um especialista. Aqui é um fã enviesado. Tenha isso por conta que eu tô falando como um fã enviesado torcedor do Charles do Bronx. Tem que começar por aí também, tá? Então vamos falar de 3 desvantagens que o Ilia Topuria tem sobre essa luta. Primeira desvantagem, ele trocou de academia agora. Então ele acabou de sair do time que ele treinou por anos, que ele começou a treinar por anos, treinou por anos com o time dele.
e agora ele abandonou esse time dele e tá com outro time. Cara, isso pode ser uma desvantagem, que ele ainda não tem um baque psicológico. Vai ser a primeira luta que o Ilia Topuria vai fazer na carreira dele, sem estar com o time dele que acompanhou ele a vida inteira. Isso pode ter um impacto psicológico, tá? Pode ter uma pressão dentro dele ali, uma pressãozinha de, cara, eu preciso ganhar pra mostrar. Não sei se ele tem treta com a equipe dele antiga, diz que não, eles dizem que não tem, mas deve ter uma pressão psicológica, cara, eu preciso ganhar porque vai ser a primeira luta que eu vou fazer sem minha equipe. Eu tô com a minha equipe, tô com 16 vitórias com a minha equipe e 0 derrotas, nunca perdi. Eu não posso perder agora na primeira luta que eu for fazer sem minha equipe, eu tenho que ganhar. Então tem esse fator psicológico que pode pesar. Segunda desvantagem, o Ilia Topuria tá subindo de peso, ele veio do peso pena e tá subindo pro peso leve. Talvez ele não tenha uma estrutura muscular grande ainda para a categoria dos pesos leves. Talvez isso necessite de tempo para ele construir uma boa estrutura muscular para estar dentro da categoria dos leves. Então a gente vai ter aqui um peso pena lutando contra um peso leve, isso é um fato. Tá? Então talvez ele não chegue no auge dele ali. Outro ponto nessa questão de peso é que ele vai lutar agora como peso leve, ele vai lutar mais pesado. Como ele falou, ele quer lutar com 80 quilos. O lutar com 80 quilos pode deixar ele mais lento, pode tirar a agilidade dele. Ele é um cara muito rápido. Eu tenho visto os treinos dele, já falei aqui numa análise que eu fiz do treino dele, eu tenho sentido que ele não tá se movimentando, que ele bate e não sai. Tá? E isso é um problema. Tá? Ele tá lutando com um cara também, que além de ser jiu-jiteiro, é da maior escola de porrada do mundo, que é chutebox. Então, esse negócio de bater e não sair, pode vir golpe de encontro, pode entrar chute, pode entrar joelho. Ele não tá saindo. Talvez isso já seja o reflexo do peso mais alto que ele tá tendo. Então, essa adaptação do peso pena pro peso leve do Topuria vai levar um tempo. Tá, vai levar um tempo e eu acho que isso é uma segunda desvantagem que ele tem na luta. Então, a primeira desvantagem é ter trocado de equipe, segunda desvantagem é a questão do peso. Terceira desvantagem é a envergadura. Tá. Olha a altura do Ilia Topuria. 67 polegadas, dá 1,70. O Charles Bronx tem 70 polegadas, dá 1,78. Então, ele tem 8 centímetros mais alto que o Topuria. E a envergadura é mais alta também, ó. A envergadura do Topuria é 69 e a envergadura do Charles Bronx é 74. Se de altura eles têm 3 de diferença e já dá 8 centímetros, aqui eles têm 5 de diferença. Então já dá quase 16 centímetros de envergadura de diferença. Tá? E o alcance de perna do Charles Bronx também é 41 polegadas por 37, o que dá aí quase 20 centímetros também de diferença. Isso é muito grande, o Charles é pernudo, cara, e um chute na cara do Ilia Topuria pode derrubar ele. Pode derrubar ele, principalmente porque ele bate e não sai. Isso pode abrir margem para entrar um chute na curta distância ali na cara, e que o Charles Bronx dá muito bem, e o Charles Bronx pode ganhar essa luta por nocaute. Então essas são as 3 desvantagens do Ilia Topuria. Ter trocado de equipe, a questão do peso e a questão da envergadura. Tá? E as outras questões, não acho que é tão fácil ganhar do Charles Bronx assim por nocaute, e que o Charles Bronx necessariamente deve ganhar por jiu-jitsu e fazer uma luta agarrada. Não acho que é assim as coisas, mas acho que, claro, o Charles Bronx é um bom finalizador. O Ilia Topuria também é um cara bom de chão. Tá? Mas a hora que as coisas se embolarem ali, e se ele encurtar a distância, o Charles Bronx pode finalizar ele numa luta de chão. Essa é a minha opinião, como fã enviesado, volto a falar aqui. O que vocês acham sobre isso? Comenta aqui se você concorda ou discorda de mim e qual que é a sua análise sobre essa luta. E se chegou até aqui também, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Beleza? E até o próximo vídeo. E hey!